Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Esteja certo de Deus. Mensagem pregada pelo irmão William Marion Branham no Tabernáculo Branham em 25 de janeiro de 1959, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América do Norte. And it reads like this: And Elijah the Tishbite, who was an inhabitant of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these 3 years, but according to my word. Então Elias, o tisbita, o qual estava dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. And the word of the Lord came unto him, saying, Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, I meant to say, that is before Jordan. Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, quero dizer, que está diante do Jordão. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. So he went and did according to the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. It came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. And the word of the Lord came unto him, saying, Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Rise and get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. Então ele se levantou e se foi a Zarefate. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água que beba. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and for my son, that we may eat it and die. Porém ela disse:
Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it to me, and after make for thee and thy son. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois fará para ti e para teu filho. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. And she went in and did according to the saying of Elisha. And she and he and her house did eat many days. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which was spoken by Elijah. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. For this morning's talk, just before going overseas, I have chosen a text of this: Be certain of God. Tenho escolhido como texto para falar nesta manhã, antes de sair ao estrangeiro, o tema: Esteja certo de Deus. And now, Lord, bless thy word as it goes forth, and may the Holy Spirit capture our minds and our thoughts and prepare us for His visitation as we have asked Him to come. E agora, Senhor, abençoe tua palavra enquanto ela é enviada e faça com que o Espírito Santo possua nossas mentes e nossos pensamentos e nos prepare para a sua visita, como temos lhe pedido para vir. For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee, and to know of thy nature and thy way and thy causes, that we might be able to face the problems of life with a real assurance, being certain of God. Pois nós não vimos à casa do Senhor para sermos vistos ou para vermos, mas para aprendermos de ti e conhecer de tua natureza e teu caminho e tua causa, que nós possamos ser aptos para encarar os problemas da vida com uma verdadeira segurança, estando certos de Deus. Grant it, Lord. In Jesus' name we asked it. Amen. Conceda isto, Senhor. No nome de Jesus pedimos. Amém. It must have been a dreadful morning. Aquela deve ter sido uma manhã terrível. It was so hot and dusty, and people was in the streets starving, and the earth was so hot it was ready to burn. Estava tão quente e poeirenta, e as pessoas estavam na rua passando fome, e a terra estava toda quente, como que para ser queimada. All this was the reflection of their sins and their moral decay. Tudo isto era o reflexo de seus pecados e sua decadência moral. You see, Ahab was reigning in Israel at the time, or over Israel, and he was the wickedest of all the kings of Israel. Vocês veem, Acabe estava reinando em Israel, e ele era o mais perverso de todos os reis de Israel. There had been no king as wicked as Ahab, for he being taught and knowed better, he failed not to continue to displease God in everything that he did. Não havia lá nenhum rei tão perverso quanto Acabe, pois ele, sendo ensinado e sabendo melhor, caiu, não permanecendo desagradando a Deus em
tudo o que ele fazia. Although he had a great military system and the people had become very prosperous under his reign, but yet you cannot displease God and expect to get by very long. Apesar dele ter um grande sistema militar e as pessoas prosperarem muito sob seu reinado, porém de todas as formas você não pode ir muito longe se está desagradando a Deus. And then in his wedding, instead of marrying among his own people, he went over and married a sinner, an idolater, worship of idols. He married Jezebel. E então, em seu casamento, ao invés de casar-se com uma mulher de seu próprio povo, ele saiu e casou-se com uma pecadora, uma idólatra, adoradora de ídolos. Ele casou-se com Jezabel. And she was not a believer. E ela não era uma crente. And no believer should ever marry an unbeliever under no circumstances. Always marry believers. E nenhum crente nunca deve se casar com uma descrente sob circunstância alguma. Deve sempre casar-se com crente. But Ahab had done this evil thing. Mas Acabe fez esta coisa maligna. No doubt but what Jezebel was a beautiful woman. E sem dúvida Jezabel era uma mulher bonita. And he had fell for what she looked like instead of what she was. E ele foi pela sua aparência ao invés de ir pelo que ela era. That so many people make that same mistake to this day. Que então muitas pessoas cometem aquele mesmo engano nestes dias. And she had brought idolatry in the nation, among the people. E ela havia trazido idolatria à nação, entre as pessoas. And the people, the priests, their ministers, had fell victim to this great popular demand. E as pessoas, os sacerdotes, seus ministros, sentiram-se vitimados por esta grande demanda popular. And it's the very picture of our country today. E é a própria imagem do nosso país hoje. We have fallen under the popular demand. Temos caído sob uma demanda popular. No doubt that the priests thought it would be all right as long as their government okayed it. Não há dúvida que os sacerdotes pensaram que estaria certo, contanto que seu governo aprovasse aquilo. But I don't care what the government okays. It's got to be what God okays. Mas a mim não me importa o que o governo aprove. Isto tem que ser o que Deus aprova. And the people thought that it would be all right if they anticipated in some of their worldly things. E o povo pensava que estaria tudo certo se eles participassem de algumas de suas coisas mundanas. One might ask me to retrace what I have just said, that it was a very likely picture of today. E alguém pode pedir-me para cancelar o que acabei de dizer. Aquela era a perfeita e a apropriada imagem de hoje. We may not think that we are idol worshippers, but we are. Provavelmente nós pensamos que não somos adoradores de ídolos, porém o somos. And the government endorses it. People today are idol worshippers because they worship idols. Some of them worship movie stars for idols. E o governo permite. As pessoas deste dia adoram ídolos. Porque eles adoram ídolos. Algumas delas adoram artistas de cinemas no lugar de ídolos. Some worship money for idols. Algumas adoram o dinheiro como ídolo. And some worship television stars as idols. E alguns adoram artistas de televisão como ídolos. But all that you put before God is an idol. Let it be whatever it may be. Mas tudo isto que você coloca antes de Deus é um ídolo, seja isto o que for. Even Satan, our great adversary, is such a smart one until he even puts sometimes the church before God. Até mesmo o diabo, nosso grande adversário, é tão astuto que tem feito com que a igreja ocupe o primeiro lugar antes de Deus para muitos. You might have a great church. It may be a great building.
or it may be a great denomination. Ela pode ser um grande edifício, ou ela pode ser uma grande denominação. It may be a great congregation. E outra vez ela pode ser uma grande congregação. Nothing come before God in your heart. Mas não deixe nada vir antes de Deus em seu coração. Anything before God is an idol. Qualquer coisa antes de Deus é um ídolo. And these people knew that they wasn't spiritual like they used to be, under the reigns of other kings. E estas pessoas sabiam que elas já não eram tão espirituais como costumavam ver antes sob o reinado de outros reis. And they thought just because they was a religious nation, E eles pensavam que tudo estava bem simplesmente pelo fato de ser uma nação religiosa. that everything would be all right. And that's the way we have come to that place also. E dessa mesma maneira, nós temos chegado ao mesmo lugar. Some months ago I was talking to a very fine friend of mine. And he said, Brother Branham, I believe that you pinned this United States down too close. Alguns meses atrás estava conversando com um bom amigo meu e ele me dizia: irmão Branham, eu creio que o senhor atira por terra os Estados Unidos. He said, you're always roaring out the sin and how God is going to punish this nation. Logo acrescentou: você sempre está rugindo contra o pecado e como é que Deus há de castigar a esta nação? He's got to do it in order to be just. Eu disse: ele tem que fazê-lo para ser justo. He said, but Brother Branham, you forget that this nation was founded upon the Scriptures. Our forefathers came here and God gave us this heritage. And we are a religious nation. Ele disse: mas irmão Branham, você se esqueceu que esta nação foi fundada sobre as Escrituras. E nossos antepassados vieram para cá e Deus nos deu esta herança e nós somos uma nação religiosa. I said, that is true. All of it, and no one knows how I appreciate this nation. Eu disse: isto é verdade, tudo isto, e ninguém sabe como eu aprecio esta nação. But look, my brother, Israel also was chosen of God. Mas olhe, meu irmão, Israel também era a nação escolhida de Deus. And he sent her prophets and great men. E ele enviou seus profetas e grandes homens. God cannot stand sin. Mas Deus não pode suportar o pecado. He made Israel reap every grain they sowed. Ele fez com que Israel colhesse cada grão que eles semearam. And if he made Israel reap what she sowed, he'll make us reap what we sow. He is no respecter of persons. E ele fez Israel colher o que semeou. Ele nos fará colher o que nós temos semeado. Ele não faz acepção de pessoas. And we've got to the place to think that because we're resting upon what our forefathers did, or what upon our great founders of our churches, what their great sacrifice was to God. E nós temos vindo até o lugar em que estamos descansando no que nossos antepassados fizeram, ou no grande sacrifício que fizeram os fundadores de nossas igrejas para Deus. Which is all right and so much appreciated. But we cannot draw salvation from what they did. O que está correto e é bom apreciado, mas nós não podemos exigir a salvação pelo que eles fizeram. Salvation is an individual affair between every person and God. Salvação é algo individual entre cada pessoa e Deus. Not with our nation, with our church, but with ourselves before God we answer. Não é com nossa igreja, não é com nossa nação, porém, individualmente é que cada um terá que responder ante Deus. It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual
people that we have, you go to spiritual men and women, and you find in their heart that there's something like him. Temos chegado ao extremo em que, em meio das pessoas mais espirituais que temos, se você se aproxima de algum homem ou mulher que seja espiritual, você encontrará que em seus corações há algo que está fazendo falta. We have been in the last few weeks, I've been going over some of these things. Nestas últimas semanas, temos estado em algumas destas coisas. And finding that in the man that I thought was the colonel, yet I find that they're putting emphasis upon temporal things. E temos encontrado que o que eu pensava que era o mais importante no homem, encontrei que eles estão colocando ênfase sobre coisas seculares, indo por aí dizendo, Going around and saying, God gives me the biggest so-and-so. God gives, you're bluffing. Deus me deu o maior isto e aquilo. Deus, você está iludido. Great material things don't always rest in God's will. God makes the rain to fall on the just and the unjust. Grandes coisas materiais nem sempre significam estar na vontade de Deus. Deus faz a chuva cair sobre os justos e injustos. The world needs today is not a bluff of faith to try to bluff yourself into something and call it spiritual. Mas o que o mundo necessita hoje não é de uma ameaça de fé para dar glória a si mesmo em algo e chamar-se espiritual. Sometimes faith will do great miracles and still doesn't come from a spiritual heart. E às vezes a fé fará grandes milagres e continua não vindo de um coração espiritual. Did not our Lord say, many will come to me that day and say, have not I did this and that in your name? Não disse nosso Senhor, muitos me dirão naquele dia, não tenho feito isto e aquilo em teu nome? And I will confess to them, depart from me, you workers of iniquity. Então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. What is iniquity? It's something that you know to do right and don't do it. I never knew you, he will say. And we're living in that day. Que a iniquidade é algo que você sabe fazer certo e não faz. Não te conheço, ele dirá. E estamos vivendo naqueles dias. What we need today is not a lot of material things. O que precisamos hoje não é de uma porção de coisas materiais. Nós temos aquilo. We don't need greater churches. We don't need greater congregations. Nós não precisamos de grandes igrejas. Não precisamos de grandes congregações. We don't need more on radio and on television. Não precisamos de mais programas no rádio e na televisão. We don't need so many more of these things. Não necessitamos de nenhuma dessas coisas. But what we need today to be spiritual is a person that will humble themselves before God if they haven't got a penny, and will pray till that spirit within them is satisfied with the goodness of God, and a revival takes place on the inside of their heart. Mas o que precisamos hoje para sermos espirituais é de pessoas que se humilhem perante Deus, não importa se não tem nem um centavo, e que orem até que aquele espírito dentro deles esteja satisfeito com a bondade de Deus e um reavivamento tome lugar dentro de seus corações. Changes their attitudes and atmosphere that they live in. E mude suas atitudes e a atmosfera na qual eles vivem. You might not have a pair of shoes on your feet. Você não pode ter um par de sapatos em seus pés. You might be dressed in rags, but something in your heart singing the melodies of God. Hallelujah. Você pode estar vestido em trapos, mas há algo em seu coração cantando as melodias de Deus. Rather have it than all the money in the world. Eu prefiro ter isto do que ter todo o dinheiro do mundo. So you can't say that
natural things is always a sign of God's blessing. Então você não pode dizer que as coisas naturais são sempre um sinal das bênçãos de Deus. David spoke that to the Lord, and he'd seen the wicked spread forth his, like a great bay tree. But God asked him, did you ever consider him at the end? No matter how good or clothes we wear, how much we have to eat, that isn't what goes in the presence of God. Davi falou aquilo para o Senhor que ele tinha visto ao perverso prosperar como uma árvore junto às águas. Então Deus lhe respondeu, porém tens acaso considerado seu fim? Não importa as boas roupas que usamos, quanto nós tenhamos para comer, isso não é o que chega na presença de Deus. This body that we dwell in perishes regardless of how it's taken care of. But it's the soul that's in man. It's a condition of the Spirit that moves into the presence of the living God. De todas as maneiras, este corpo no qual vivemos tem de perecer, sem importar quanto cuidemos dele. Porém, o que importa é a alma que está no homem. É a condição do Espírito que chega na presença do Deus vivo. But we take things for granted. We think that just because that we are a nation, so Mas, no entanto, tomamos estas coisas e pensamos que somente porque somos uma nação, Ahab and all of Israel in that day had taken things for granted that everything was all right. assim fez Acabe a todo Israel naquele dia. Pensaram que porque o material ia bem, tudo estava bem. Priests and preachers had tried to tell him all is well, everything's just fine, but they had one. Seus sacerdotes e pregadores tinham tentado dizer-lhes, tudo está bem, tudo está perfeito, está simplesmente perfeito. Mas eles tinham um que levantava sua voz He cried out against the wrong thing, contra as coisas erradas. because this one knows that a holy God could not be satisfied with modern trends of an unholy religion. Porém, ele sabia que um Deus santo não poderia estar satisfeito com uma moderna religião profana. So does the God of heaven remain the same today? Assim é como o Deus do céu permanece o mesmo hoje. All of our efforts and big things that we're trying to do, God will never be pleased outside of an entire sanctified life before Him. E todos os nossos esforços e grandes projetos que estamos tratando de fazer, Deus nunca estará satisfeito fora de uma vida toda santificada perante Ele. We might build schools and shrines and tabernacles. We might have organizations. Podemos construir escolas, santuários, tabernáculos, podemos ter organizações, Great things, but yet God won't be satisfied until the human soul becomes a sanctified. podemos fazer grandes coisas, mas ainda assim Deus não estará satisfeito enquanto a alma humana não for santificada On the altar of God, consecrated for the works of God, and you don't find that no more. sobre o altar de Deus, consagrada para a obra de Deus, e você não encontra mais aquilo. You find our prayer meetings are so weak, just about a minute of prayer, jump into bed. Você poderá notar como nossos cultos de oração estão simplesmente debilitados, e só um minuto de oração pulamos na cama. We find out that happens about once or twice a day. Encontramos que isto acontece uma ou duas vezes por dia, When all of us are guilty, quando todos somos culpados. our nation morally is decaying. A moral da nação tem caído. We've got Billy Grahams and Oral Robertses everywhere. Temos pregadores como Billy Graham e Oral Roberts por toda a nação. But until there comes a thirsting in the heart of America to bring it back to a living God again, to a living experience, to an undying faith in a living God. Porém, nada há de servir enquanto a América não estiver completamente sedenta de ver ao Deus vivo, enquanto não tivermos uma fé imortal no Deus vivo. We're only beating our brains, as it would say, out
We might walk Estaremos apenas batendo nossas cabeças, como diria, tontamente. chest out with our collars turned in the back and walk down the street and desire to be called doctor or reverend. Podemos andar com nosso peito erguido, com nossos colarinhos em volta do pescoço e andando pelas ruas e desejar ser chamado de doutor ou reverendo. We might pastor the greatest churches there is in the land. And we might be as pious as we can be that no man can put a finger on our lives. Podemos ser religiosos tanto quanto possamos ser, a tal ponto que nenhum homem possa apontar um dedo para as nossas vidas. But until that soul that's on the inside of us is on fire for God, until something in there that's yearning after Him, like the heart painteth for the water brook, my soul thirsts after Thee, O God. Mas enquanto aquela alma que está dentro de nós não estiver em fogo por Deus, enquanto algo lá não estiver desejando por Ele, como o servo brama pelas correntes de águas, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Until we get to that type of an experience. Enquanto não conseguirmos aquela experiência. For communism and so forth will gain the grounds as they're doing, and all the journeying that we can do will never stop it. É por isso que o comunismo está ganhando terreno como está fazendo, sem importar todo o esforço que estamos fazendo. It's predicted to come, but God is calling to His church. Isso não o deterá, porque estava profetizado que assim seria. Porém, Deus está chamando a sua igreja. How that this little woman must have been of the caliber of Elijah. Esta mulher deve haver sido do mesmo calibre de Elias, Because usually your action shows what you are. porque geralmente suas ações provam que você é. And again, she had been chosen to entertain God's prophet. Assim, foi ela escolhida para acolher ao profeta de Deus. Remember, she was a Gentile, not a Jew. Lembre-se, ela era uma gentia, não uma judia. And the land was burning up. And no doubt that this little woman, being of that caliber, being of the believer type, Aquela terra estava ardendo e, sem dúvida, esta pequena mulher, sendo daquele calibre, sendo um tipo de uma crente, for we see that God would not have called to her if she was a worthy one to entertain God's prophet. pois podemos ver que Deus não a haveria escolhido se ela não fosse digna para acolher o profeta de Deus. For He would have never sent His prophet to a house that was unworthy. Pois ele nunca enviaria seu profeta a uma casa que não fosse digna. It was not His choosing, it was God's choosing. Não foi ela quem decidiu, foi a escolha de Deus. It wasn't her bidding Him, it was God bidding Him. Não era ela o convidando, era Deus o convidando. He had been placed by a brook. The ravens were feeding Him. Ele havia estado perto de um riacho. Os corvos o alimentavam. But it was God's command for something to take place, and God surely went to a believer of the same nature of Elijah. Mas era uma ordem de Deus para que algo acontecesse. E certamente Deus foi a uma crente com alguma natureza de Elias. She was a widow woman, Ela era mulher viúva. and we all know what a widow woman, would have went through with her husband dead and a young boy to raise. E todos nós sabemos o que ela, uma mulher viúva, havia passado por seu marido morto e tendo que manter a um menino. And in the lands there, they depended on their crops. E nas terras lá, eles dependiam de suas colheitas. They didn't have projects as we have today and defense plants. Eles não tinham projetos como temos hoje de proteger as plantas. They depended on their crops. And because the iniquity of the people and their moral decay had brought a drought on the land, Eles dependiam de suas colheitas. E por causa da iniquidade das pessoas e sua decadência moral, fez com que houvesse uma seca naquela terra. they was all starving and dying.
se encontrava morrendo de fome. And then we find that no doubt she'd prayed night after night, all night, as she begins to see that meal barrel going down, down, down. Então encontramos que não há dúvidas que ela orava todas as noites, noites após noites, à medida que começou a ver aquela farinha na panela diminuindo. And it must got to a place that there was not even another cupful of meal in the barrel. E chegou ao ponto em que não havia nem mesmo uma xícara de farinha na panela. All she had was just a little handful. E tudo que ela tinha era somente um punhado na mão. Death was coming right into the gate at her door. A morte já estava vindo pelo portão, pela sua porta. For there was no way of getting any more. Por lá não havia outra maneira de conseguir mais. The whole nation was starving, and the oil was just a good spoonful left in the little container. A nação inteira estava morrendo de fome, e o azeite estava somente sobrando uma boa colherada no pequeno recipiente. Just that much oil and that much meal laid between her and death. Somente aquela quantia de azeite e aquela quantidade de farinha restava entre ela e a morte. She must have got real sincere about her prayers. Ela deve ter sido muito sincera em sua oração. You let that strike your home, it'll be a little more sincere than we are this morning. Espere que isto suceda em sua casa e verá quanto mais sinceras suas orações serão do que são nesta manhã. We know that death lays at the door. Assim sucede quando sabemos que a morte está às portas. And I believe maybe we'd think perhaps this, that she'd prayed all night long for one more day, settled it. Eu creio que possivelmente sucedeu desta maneira. Talvez ela havia orado durante toda a noite, pedindo que pudessem sobreviver tão somente outro dia. She could look at the pale lips of her little boy of about 3 or 4 years old, and she could see her own bones dwindling away. Ela podia ver os lábios pálidos de seu filhinho de uns 3 ou 4 anos de idade. Ela podia ver seus próprios ossos definhando enquanto a carne ia desaparecendo dele. As the flesh was going from them, and it must have been a terrible thing as this mother seeing these things going, and yet with her hands before God praying day and night. E aquilo deveria ser algo terrível para esta mãe, vendo estas coisas acontecendo e ainda com suas mãos perante Deus, orando dia e noite. Now we're down to one handful of meal and a spoonful of oil. Agora o único que nos resta é um punhado de farinha e um pouco de azeite. You know, it's a strange thing. Vocês sabem, é algo estranho. May God let this soak into every one of you if you never hear me preach again. Que Deus possa infiltrar isto em cada um de vós aqui, se não ouvirem pregar outra vez. Let this be a message. It's strange, most strange, that sometimes that God does things that way. Que isto seja uma mensagem. É estranho, muito estranho, pois às vezes Deus faz coisas desta maneira. You know, when we have confessed our sins and met every requirement that God requires, Você sabe que quando temos confessado nossos pecados e satisfeito todos os requisitos que Deus requer, we believed on God. nós cremos em Deus. The circumstances has to be met, and it's according to His will, and we've confessed our sins, and we've made all the wrongs that we have did right. Há certas coisas que tem que se fazer e tem de se fazer segundo sua vontade. Talvez temos confessado nossos pecados. Talvez temos corrigido em tudo que havíamos estado falhando. Done everything that we know how to do. Every requirement that God has made or asked, we haven't met that requirement. And yet He lays silent. He just won't answer us. Corrigindo tudo aquilo que sabemos, cada requisito que Deus requer, temos tratado de cumpri-lo,
Porém, apesar de tudo, Deus permanece calado. Ele simplesmente não nos responde. I'm sure that I'm speaking to people this morning who's come to that place. I've been there many times myself. Estou seguro nesta manhã. Estou pregando a pessoas que têm chegado a estar nesta situação. Eu mesmo me tenho encontrado nessa situação. When I went back and traced my life and turned over every stone. Eu me tenho encontrado nessa situação várias vezes, quando eu tenho voltado e investigado minha vida e viro cada pedra. And I find that I did something wrong. I don't confess it and say, Lord God, I'll make it right and go do so. E encontro onde tenho feito algo errado, e vou e confesso isto e digo, Senhor Deus, acertarei isto. Then come back again and say, now Lord, thou art God, you answer me. Surely I met every request that you required me to do. Logo regresso e oro, Senhor, Tu és Deus, responde-me. Estou certo de que tenho preenchido os requisitos que Tu pedes que faça. Tenho feito tudo o que Tu queres. Requirement. I have met it, and still he won't move. Porém, parece que Ele não se move. Seems to sit silent. Parece que Ele fica calado. That's when you've got to be sure that he is God. É então quando você tem que estar certo de que Ele é Deus. Don't be discouraged. The only thing is in your heart to be certain of God. Não se desanime. A única coisa em seu coração é estar certo de Deus. My text, be certain first before you do anything. Este é o meu tema. Esteja certo de Deus antes de fazer qualquer coisa. Certain in your heart that it's God. And when you've met everything that he said, then you're sure that he's God. É quando você tem feito tudo o que Ele tem dito, é então quando você estará seguro de que Ele é Deus. That's when faith goes to work right there. Faith stands steady, for it knows that he is. É então quando a fé opera, aí mesmo a fé permanece firme, não se move porque conhece que Ele é. And you met every requirement. You believe that he is. And faith holds steady. Você tem preenchido cada requisito. Você crê que Ele é. E a fé permanece firme. Oh, blessed be his name. Oh, bendito seja seu nome. Faith won't move, for it's sure that God is, and a rewarder of those that diligently seek him. A fé não se move, porque está segura que Deus permanece e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. May this go way down deep and never move from you, Branham Tabernacle. Oxalá que isto lhe chegue ao profundo tabernáculo Brana. You've met God's requirements, and in your heart you believe that he is. God's only testing your faith. E que nunca se mova de vocês. Se você tem preenchido todos os requisitos que Deus exige, e se você crê em seu coração que Ele é, For he loves to do that. está Deus novamente provando sua fé, pois Ele ama fazer isto. You confess your sin, and you met every requirement that God requires. Você tem confessado seu pecado, você já tem feito tudo o que Ele requer, e sucede que Ele ainda permanece calado. Recorde, So he lays silent. Remember, faith says that he is. a fé dirá que Ele é, a fé não se moverá. Then faith holds on to it, not knowing what it's all about, but it knows that he is, and it's certain that he is. Sem poder explicar o porquê, mas sabendo que Ele é, estando certa de que Ele é. Then remember, if he is, his words has to be true. Então recorde que, se Ele é, então sua palavra terá que ser a verdade. And if he required you to meet these circumstances and you did,
He's obligated to take care of His Word. E se ele tem lhe pedido para fazer certas coisas e você já o tem feito, então ele estará obrigado a guardar sua palavra. Don't back off. Não retroceda dizendo: I never got healed. Oh, you poor weak faith. creio que não fui curado. Isso é não ter fé. Isto é ter uma fé pobre e fraca. Don't believe that. Everything's confessed and everything's out, and you met God's requirement. Não creia assim. Mantenha sua fé firme se você tem preenchido todos os requisitos que Deus requer. Oh, right there. There's nothing will move it. He is. And you're sure. E se tudo tem sido confessado, nada haverá que lhe moverá. Ele é. E você está seguro. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. They shall mount up with the wings of an eagle. Subirão com asas como águias. They shall run and not be weary. Correrão e não se cansarão. If they walk, they shall not faint. Caminharão e não se fatigarão. Wait when you met His requirement. That brings your faith to a showdown. Espere. Se você tem preenchido seus requisitos, isso trará sua fé à sombra. If you have met God's requirements has been made. Se você tem feito, os requisitos de Deus têm sido preenchidos, Are met. And you have fully considered it. And you have done everything that God required you to do. Then your faith rests right there that He is. Be certain of God. ou se você tem considerado plenamente isto e você tem feito tudo que Deus requer que você faça, então sua fé descansará no que Ele é. Esteja certo de Deus. You know, He loves to test us. Você sabe, Ele ama provar-nos. He loves to see the reaction Ele ama ver nossa fé reagir. of your faith. Did you know that? Sabia você disso? God likes to see how you'll react. Deus gosta de ver como você reagirá. When you say, "Oh Lord, I believe you, thou art my Savior," Quando você diz: "Oh Senhor, eu creio em Ti, Tu és meu Salvador. I believe that you are the healer, Eu creio que Tu és o curador. I believe that you are the one who gives the Holy Spirit, Eu creio que Tu és o que dá o Espírito Santo. and the things that I am requiring, you are the God who gives that." O que dá o que eu estou pedindo." And then when you confess all your sins and promise God what you'll do if He'll let you get well, Tu és o Deus que concede estas coisas. Então, quando você confessa todos os seus pecados e promete a Deus o que fará se Ele lhe permitir melhorar, e então nada sucede, and because it don't happen, you run off like a coward somewhere. God can't use that. There's no way se você corre como um covarde por algum lugar, Deus não pode fazer nada com isso. to use you. Em nenhuma maneira Deus poderia usar-lhe. No way for Him to answer you because He only answers by faith. Ele nunca lhe responderá, já que ele só responde por fé. Then all of a sudden you go away and He can't answer. But Se você não espera o suficiente, ele não pode responder. faith stands there, being sure that God is. Porém, a verdadeira fé fica quieta, sabendo que ele é Deus. Certain that He is. Esteja certo de que ele é. Ask this thing to be done to confess your sins and so forth, and you've done it. Faith says that He is. Se Deus então requer que se faça estas coisas, confessar os pecados e tudo mais, e você já o tem feito, a fé confessa que ele é. It's certain Está certa going to happen. de que vai Your suceder. request has to be granted. Você tem pedido que ele lhe conceda. Oh, I hope you don't miss that. Agora espero que não deixe escapar isto. If you're sure of God, Se você está seguro de Deus, sure of His Word.
Ele está seguro de sua palavra. He's only waiting to test you. Ele simplesmente está lhe provando. Anytime. Let's rehearse one or two cases. Let's think of the Hebrew children. Ele sempre tem feito isso. Vejamos uma ou duas ocasiões em que ele tem feito isto. They wasn't to bow to an idol. Pensemos nos jovens hebreus. God had confidence in them. Eles nunca se inclinaram ante nenhum ídolo. Deus tinha confiança neles. And when they heard they had to go to the fiery furnace, E quando ouviram a sentença de que seriam lançados ao forno de fogo, they said, our God is able to deliver us from this furnace. disseram: nosso Deus é capaz de livrar-nos. But if He doesn't do it, we're not bowing to any of your idols. Porém, se não o fizer, tampouco nos inclinaremos a nenhum ídolo. See, they were sure and certain of God. Vê? Eles estavam seguros, eles estavam certos de Deus. They know that He was Jehovah. They know that He answered prayer. Eles sabiam que Ele era Jeová. Eles sabiam que Ele responde às orações. But whether He did in their case or not, it would have to be for the good, so they just... Porém, se Ele não lhes respondesse, seria para benefício. statement confessed their sins and walked into death. Foi por isso que eles simplesmente fizeram esta declaração, confessaram seus pecados e caminharam para a morte. When they were going to the fiery furnace, knowing that they were certain that if God let them burn up, He'd raise them up again in the resurrection. Eles iam caminhando para aquele forno, estando certos de que se Deus permitisse que se queimassem, Ele lhes levantaria novamente na ressurreição. They were certain of God because they know that God would work everything for their good. Eles estavam certos de Deus, porque eles sabiam que Deus faria com que tudo operasse para o próprio bem deles. And when we are certain of God, we know that God works everything for our good. E quando nós estamos certos de Deus, então sabemos que Ele fará com que tudo opere para nosso próprio benefício. So they made one statement. They were certain. Então eles fizeram esta declaração. Eles estavam certos. Right into the fiery furnace, and God let them walk there, sitting looking at them. Eles começaram a caminhar diretamente para aquele forno ardente. Deus deixou que eles caminhassem para ali, enquanto ele permanecia quieto observando-lhes. You want to see their reaction. Ele desejava ver como eles reagiriam. When the king said, "Did you bow?" When the trumpet sounded, they said, "No, we did not bow." Quando o rei lhes perguntou, se inclinaram quando a trombeta soou? Eles responderam, não, não nos inclinamos. There's your faith. Holding tight. A fé deles estava sendo provada. Well, then, if you did not bow, you know my decree. Bem, se não se inclinaram, sabem qual é o decreto? Yes, we know your decree. Sim, sabemos qual é o decreto. My decree is that the furnace will be half 7 times hotter than it ever was, and I'll throw you in there. Do you now want to bow? No, we will not bow. There's their faith. Meu decreto é que o forno seja esquentado 7 vezes mais do que costuma ser, e vocês serão lançados ali. Desejam se inclinar? Não, não, não nos inclinaremos. Ali estava a sua fé. God says, well, I'll see what they'll do about it. I'll see what reaction their faith has. Deus disse, bem, agora verei o que farão nesta circunstância. Verei qual será a reação de sua fé. So he said, bind their hands and bind their feet and start them to the furnace. Então ele disse, atai suas mãos e seus pés, e que comecem a se aproximar do forno. And they walked up that furnace with the fire in their faces. Eles começaram a caminhar para aquele fogo que estava frente a seus rostos. God still standing looking at it. No entanto, Deus permanecia quieto, observando-lhes. They were certain that he was God. Eles continuaram certos de que ele era Deus. They had made their confession. Eles haviam feito sua confissão. They had made everything right that they know of. They were certain that he was God. Haviam corrigido da melhor maneira que sabiam. Eles estavam certos de que ele era Deus. So they walked right up that fiery furnace. Right at the last moment, there he come riding out of the heavens on a chariot.
of wind. Então continuaram para aquele forno ardente, porém exatamente no preciso e último momento, Deus desceu do céu num carro de vento para apaziguar aquele fogo. And the breezes off of them while he consoled them and talked to them. E ao mesmo tempo para consolar-lhes e para falar com eles. Come to the spot where they'll react. Deus permite que sua fé chegue até o extremo onde ela irá atuar. There was Job of the Old Testament when Satan, our accuser, accused him of being a secret sinner. Também temos no Antigo Testamento a Jó, quando Satanás, nosso acusador, começou a lhe acusar de ser um pecador secretamente. But Job knew that he had not sinned. Porém, Jó sabia que ele não havia pecado. He knew that he had confessed everything that he had done and put a burnt offering out there. Jó sabia que já havia confessado tudo o que havia feito e havia oferecido uma oferta para queimar lá. God's requirement. E isso era tudo que Deus requeria. That's all God required was that burnt offering and a confession. O que Deus requeria era uma oferta queimada e a confissão. And Job done those things. E Jó já havia feito estas coisas. And Satan said, I'll take his camels. Or he's a rich man. I'll take his sheep. Satanás disse, ele é um homem rico, tirarei seus camelos, tirarei suas ovelhas. And finally he'd taken his children, the closest to his heart. E tirou tudo o que pôde, até que finalmente tirou o que era mais amado por seu coração, seus filhos. Still Job stood pat, for he knew that God was certain he was God. Porém Jó permaneceu firme, porque ele sabia que Deus, ele estava certo que ele era Deus. Or he had talked to him and he had met his requirements. Searched down and found out I've made every burnt offering. Mas ele havia orado e havia feito o que ele requeria. Ele começou a se examinar pensando, I said in my heart, perhaps when my sons gave a feast and my daughters attended, perhaps maybe they did secretly sin in their heart, so I'll offer a burnt offering from them and confess their wrong. ele começou a se examinar. Tenho oferecido a oferta queimada por meus pecados. Possivelmente meus filhos hajam pecado durante suas festas. Possivelmente pecaram secretamente, de modo que farei sacrifício por eles e confessarei seus erros. Oh, God! Oh, Deus! Man keeps what God said to, he's certain he's God. He has to answer. Quando o homem obedece o que Deus diz, está certo de que ele é Deus, ele tem que responder. Faith calls him on the scene every time. A fé trará Deus à cena cada vez. When you've done what you know is right, when you've met his requirements, when you've confessed and made right and done restitutions, lay it before God. I don't care how solid he is. Amen. Depois que você tem feito o que sabe que é correto, depois que você tem preenchido todos os seus requisitos, depois que você tem confessado e tem restituído e tem esperado em Deus, não importa quão calado ele permaneça. He's still God, waiting to put that faith there. Ele segue sendo Deus, provando sua fé. Your works, now he wants to see your faith by your works. Você tem feito sua parte, agora ele está esperando ver sua fé por suas obras. He wants to see what you'll do. Ele deseja ver o que é que você fará. Anointed and prayed for, God's waiting to see what you'll believe about it. Se já tem sido ungido com óleo, se já se tem orado por você, Deus estará observando para ver o que você crerá acerca disso. Sunday run the next day and the next healer comes to the city. He's waiting to see your reaction on your faith. Vendo se você correrá no domingo seguinte ou se correrá para o seguinte pregador de cura divina que vier à cidade, ele está esperando para ver a reação de sua fé. And say, I feel so bad, I don't guess I got healed. You're not fit for the prayer line in the first place. Vendo se você no dia seguinte não diz, continuo me sentindo mal, não creio que recebi a cura divina. Em primeiro lugar, você não está nem sequer pronto para vir à fila de oração. You're not ready yet. You don't believe that he is God. I don't. Você não está nem mesmo preparado, você não está crendo que ele é Deus. Eu não.
Brother Branham, I disagree with you. Your own action proves what you are. Possivelmente você dirá, irmão Branham, não estou de acordo com você. Suas próprias ações provam que você é. By their fruits you shall know them. Por seus frutos os conhecereis. The man says that he is a Christian and he still drinks and smokes and gambles and tells dirty jokes and says part of the Bible's right and part's not. He might preach the gospel and deny part of the Bible. Se um homem diz ser cristão e ainda continua bebendo, fumando e apostando, dizendo piadas sujas, dizendo umas partes da Bíblia e outras não, possivelmente seja algum pregador do Evangelho que negue parte da Bíblia. He's not right yet. Ele continua sendo um pecador, ele ainda não está vivendo bem. But when you openly confess that God is the same God, Porém, quando você abertamente declara que Deus é o mesmo Deus, and your life applied in His hands to be, Lord, I am the clay, thou art the potter. e tem deixado sua vida em suas mãos, dizendo, Senhor, eu sou o barro e tu és o oleiro, Then ask what you will. Faith will never move. It'll stand right there. então peço o que desejar. A fé nunca se moverá, ficará exatamente lá.